Beleza, então temos aqui essa força peso atuando no corpo e vamos desconsiderar aí qualquer outro tipo de força, o atrito com, com o ar, né? E vamos considerar que a única força atuando é essa força peso aí. Vamos escrever aqui, vou separar. Então a gente tem a força que ele chamou ali de Fg, que é menos mg. E aí que entra a segunda lei de Newton, né? Que a gente sabe? Que a soma das forças resultantes, então, é igual a massa vezes a aceleração. Então aqui se a gente simplifica aí as massas, né? O corpo tem uma massa não nula, a gente vai chegar aqui a aceleração é menos a aceleração aí da gravidade. Claro, né? A gente só está considerando que tem essa força agindo. E claro, né? Essa aceleração ela aqui é constante, né? Mas a gente pode enxergar ela como uma função do tempo, claro, uma função constante. E aí onde é que entra a parte da diferenciabilidade, né? A gente vai recordar então que, primeiro, a velocidade, que eu poderia ter deixado esse passinho, mas primeiro, a velocidade é a variação instantânea do tempo, né? A velocidade no instante é a variação do tempo, portanto, essa velocidade, eu vou escrever aqui embaixo, é a y', né, no t0. E a aceleração vai ser a derivada da velocidade, portanto, a segunda derivada do deslocamento. Tá? Então, essa aceleração, na verdade, é a nossa y duas linhas de t, que é igual a menos g, constante. Né? Tá aí uma equação envolvendo derivadas, portanto, uma equação diferencial, uma ED. Tá? Como é que a gente resolve? Né? A gente sabe lá que a contraparte da derivada é a integração. Então, de maneira muito intuitiva, o que a gente vai fazer é uma integração imprópria. Tá? Então, integramos aqui em relação a t igual a integral aqui do menos g em relação a t. Dessa integral aqui, a gente tem a primeira derivada, né? Integramos uma vez, igual a, aqui o menos g é constante, então menos gt, e aqui eu vou colocar uma constante, tá? Que sai das duas integrações, eu vou juntar essa constante aqui, eu vou chamar uma constante c, ok? Novamente, então, fazemos mais uma integração indefinida, imprópria não, desculpa, indefinida, t dt, igual a integração aquela outra parte ali, mais c dt. Dessa integração, então, o que a gente vai retirar? Aqui a gente vai tirar o deslocamento. Tá? Aqui, menos g, a integração é menos g t quadrado sobre 2, mais ct, e aí uma outra constante, né? Que sai das duas integrações e eu posso juntar tudo aqui. Beleza? Tá aí, né? Aquele movimento descrito por uma parábola que a gente já conhece, né? Do lançamento de um corpo. Beleza? Então, ó, a partir do conhecimento aqui de como se comporta a taxa de variação, nesse caso de segunda ordem, a gente chegou na descrição do deslocamento, tá bom? Isso é que é resolver ou solucionar uma equação diferencial. Agora, observe que essa equação diferencial aqui depende dos parâmetros C e D, tá? Então, essa aqui é o que a gente chama de solução geral. A gente já vai ver mais para frente essa solução com mais detalhes, né? Solução geral, né? Essa solução geral ela se torna uma solução particular quando a gente determina os parâmetros. Só que como a gente tem essas condições iniciais, né, a gente pode utilizar elas para determinar essa solução particular que satisfaz essas condições iniciais. Vou até colocar aqui em azul, condições iniciais. Ou valores iniciais, tá? Então, isso aqui é um problema de valor inicial, simplesmente, tá? Sem complicações, tá? Problema de valor inicial, ou de valores iniciais, tá? Outra coisa, aqui era uma equação de segunda derivada. A gente tem dois valores iniciais, duas condições iniciais, tá? Isso só para a gente ir se acostumando com o conteúdo, tá? Aí, para simplificar, a gente pode pegar eu vou trocar aqui esse instante t0 por zero, para simplificar as nossas contas. Deixa eu trocar.
Poderíamos fazer a conta com um t0 qualquer, mas para simplificar vamos de 0 a 0. Então, y de 0 é esse nosso y0, um valor. Quando eu substituo aqui na solução encontrada, a gente tem que o y de 0, aqui t igual a 0 some, t igual a 0 some, sobra o d. Tá? Então, portanto, o nosso d é o y0. E depois, na velocidade, o y' de 0. Então, a velocidade de 0 é o y' de 0. O y' está aqui em cima. Ó. Y' no instante 0, aqui some, sobra só a constante c. Então, essa constante c é o valor inicial V0. Tá bom? Portanto, então, aí a nossa solução para o nosso problema de valor inicial é y de t igual a menos g sobre 2t quadrado, mais o c é a velocidade inicial, mais o d, que é a posição inicial. Né? Então, claro, o movimento vai depender da posição inicial, onde a gente lança a bola, e da velocidade inicial com que a gente lançou. Tá bom? Mas a gente já vai ver melhor essas nomenclaturas e a classificação também. Tá bom? Isso aqui foi uma pequena motivação para ver de onde que surge, né, um problema aí com equação diferencial. Então, voltando aqui para os nossos slides, a gente vai ver a parte de classificação das equações diferenciais. Então, como a gente viu lá no começo, né, elas podem ser classificadas por tipo, ordem, grau e linearidade. Né? Tem a questão da homogeneidade também, que a gente não aborda aqui, mas que é mais para os sistemas de equações. Né? Mas, começando então pelo tipo, são de dois tipos, o tipo de EDO e o tipo de EDP. EDO significa equação diferencial ordinária e EDP significa equação diferencial parcial. As EDOs estão sublinhadas ali, vocês já estão entendendo o motivo, né? Mas então, para a gente entender melhor o tipo, eu vou povoar aqui com alguns exemplos e a gente vai classificar. Então, o primeiro exemplo aí é dy dx, onde 5y igual a 1. Então, aqui, né, está a derivada do y em relação a x, x variável independente e y variável dependente. Aqui em cima, ó, a equação da difusão. Isso aqui já é uma equação mais complicada, né? Difusão é quando a gente tem uma substância passando, né, de uma região de maior concentração para uma de menor concentração até o equilíbrio, né? Isso é a difusão. Aí, aqui a gente tem ó, aquele nosso nabla, que é o operador diferencial das derivadas parciais, ao quadrado. E essa notação aqui nabla ao quadrado é o que a gente chamava lá de Laplaciano, que é o divergente do gradiente, né? Mas não se preocupem, né? Só para a gente fazer a ponte. Então, e aqui a gente tem uma constante que provavelmente muda e depende, né, do meio onde essa substância está passando, tá, né, ocorrendo a difusão, mas é uma constante e aqui a gente tem del t, né? Como a gente tem aqui esse Laplaciano, subentende-se que a função u depende de mais de uma variável, né? Então aqui a gente tem essa derivada parcial e aqui no Laplaciano está subtendido aqui, né? Está nessa notação está incluído aí derivadas parciais. Aí aqui tem uma notação eu não gosto muito porque a gente não consegue definir bem qual é a variável independente e qual é a variável dependente, né? Então aqui a gente tem y menos x dx mais 4x dy igual a 0. Se a gente resolve dividir tudo por dx, aí fica y em relação a x. Se a gente dividir tudo por dy, fica x em relação a y, né? Mas, enfim, também é uma equação diferencial. Aí a gente lida com os infinitésimos, né, dx, dy. Não é muito usual, a gente não vai usar muito essa notação, mas vocês já ficam conhecendo. A gente tem aqui também du dx menos dv dx igual a x. Então aqui a gente já tem duas funções, a gente também não vai não vai lidar muito com esse caso, né? Mas as duas derivadas aí em relação a x igual a x. Essa equação aqui, x duas linhas mais c sobre m, x' mais etc. Aqui também para a gente recordar essa notação de linhas que a gente já usou na motivação, né? Então subentende-se aí que a variável independente é o t, a variável dependente é o x, certo? E aqui a gente tem as derivadas de primeira e segunda ordem do x em relação a t, claro. E aqui o u é uma função de t. E finalmente a gente tem a equação da onda, né? Esse aqui, ó, as derivadas parciais de segunda ordem, né? Da função 1 em relação a x, y e z. E aqui a derivada parcial, né? O nome parcial já está aparecendo aí, vocês já estão entendendo, né? Mais ou menos o que vai ser parcial ou ordinária. Então, aqui a derivada parcial da u de segunda ordem em relação a t. Esse aqui, ó,
não é o laplaciano, porque a u também depende de t. Se a u dependesse de x, y e z somente, aí seria esse laplaciano aqui, ó, que é essa notação aqui de cima, tá? Então, é a soma das derivadas parciais de segunda ordem. A gente identificou lá que funciona mais ou menos como a segunda derivada no caso da função de uma variável, né? Para determinar lá aqueles pontos de inflexão, etc. O máximo e mínimo, né? E aí, e aqui também a gente tem uma constante C, essa aqui provavelmente depende do tipo de onda, né? Se é uma onda sonora, se é uma onda de água, né? Ou uma onda eletromagnética, aquática, ou eletromagnética e assim por diante. E aí, então, a gente tem aqui também essa equação da onda como exemplo. Aí, pessoal, vamos a definir... um último exemplo, desculpa. D2y dx² menos 2dy dx mais 6y igual a zero. Então, todas as equações envolvendo derivadas, portanto, equações diferenciais. Então, a definição. As ordinárias, equações diferenciais ordinárias, são equações que apresentam apenas uma variável, tá? Então, apresentam apenas derivadas simples. Não significa que a derivada não possa ser de ordem superior. Pode ser a primeira, a segunda, a terceira, envolver todas essas, enésima, né? Mas é sempre uma derivada simples, uma derivada em relação a uma variável, tá? Então, a variável dependente, né, a função y que a gente quer descobrir, depende apenas de uma variável. Já as parciais vão, como o nome já diz, apresentar derivadas parciais. Então, a nossa função, a nossa variável dependente, né, ou variáveis dependentes que a gente quer descobrir, dependem de mais de uma variável. Tá? Então, dito isso, fica fácil da gente começar a classificar aqui. Ó. Então, essa primeira, o y depende apenas de x, EDO. Aqui a segunda, temos duas funções, u e v, mas ambas dependem apenas de x, também é ordinária. Essa terceira também, ó, o y depende apenas de x. Aqui a gente tem uma segunda derivada, mas de qualquer maneira é só uma variável independente, tá? EDO. Depois, essa aqui também, né? Aqui a gente pode escolher qual que é independente, qual que é dependente, mas fica uma dependendo apenas da outra, né? Então, apenas de uma variável, também EDO. Lá em cima, da difusão, EDP. Por quê? Porque aqui já aparece uma derivada parcial em T, tá? Então, aqui as outras derivadas parciais não aparecem explicitamente, mas estão aqui dentro do Laplaciano, tá? Então, parcial. Essa daqui, EDO, também, quando a gente utiliza essa notação de linha, né, x', como a gente não está especificando se tem ou não uma outra variável, a gente entende que só tem a variável independente t, tá bom? Então, quando a notação de linha é EDO. E depois, a não ser que fique explícito, né, que não seja, mas aqui não é. Aqui não fica, então, EDO. E a última, claro, né, derivadas parciais, então uma EDP, tá bom? Essa, então, é a classificação em relação ao tipo. Aí eu coloquei as EDOs em verde e as EDPs em vermelho por uma razão, né? Aqui no curso, essa é uma das escolhas. A gente provavelmente não vai estar abordando o assunto das EDPs, né? Então a carinha feliz aí vai ser só para EDOs, tá bom? Aqui a gente provavelmente vai estar nesse curso relâmpago de 6 semanas, né? A gente vai estar conseguindo abordar só as equações diferenciais ordinárias. É interessante as EDPs, né? Porque depois a gente tem métodos de resolução, a gente utiliza também a transformada de Fourier, que a gente viu lá nos métodos, mas eu acredito que a gente não vai ter tempo de abordar aqui. Depois, essa foi por tipo. Agora a gente pode classificar também as nossas equações diferenciais, as nossas EDs, por ordem e grau. Então, novamente aqui eu vou colocar agora dois exemplos, tá? De equações envolvendo derivadas, portanto, equações diferenciais. E aí a gente vai ver a definição aí, ó. A ordem de uma equação diferencial é a ordem da mais alta derivada que nela aparece. Então, vai depender aí, basicamente, gente, da ordem a maior ordem das derivadas, né? Então, derivada primeira, primeira ordem, derivada segunda, segunda ordem, e assim por diante. Então, ó, o que a gente observa aqui nesse primeiro exemplo? Aqui a gente tem uma derivada de primeira ordem que está ao cubo, mas isso já é expoente da derivada, não conta, né? E depois a gente tem uma derivada de ordem 2 e não tem mais derivadas. Então, essa aqui é de maior ordem. Então, a gente vai classificar essa equação como sendo de segunda ordem. Analogamente aqui, a gente tem uma derivada parcial, né? Tanto faz se é simples ou parcial, né? Mas aqui a maior ordem é 4, então vai ser da quarta ordem. Tá?
Então, a maior derivada, a ordem da maior derivada. E aí a gente vai, já volta.